Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou colocar mais uma palavra aqui do pastor Sandro Rocha, tá? Onde ele vai ministrar a palavra no Evangelho de Marcos 3, versículo 1 ao 5, tá bom? Ele vai falar sobre a cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. Pois é, essa passagem ela recolhe aprendizados imensos no qual o pastor Sandro Rocha vai abordar, tá bom? Então, espero que vocês gostem aí. Se vocês gostarem, deixem seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo. Ah, pessoal, não se esquecendo, quem puder ajudar com o canal, eu vou deixar o Pix aqui embaixo. Aí, quem puder ajudar, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Só ajudar com as despesas dele. Como vocês sabem, ele foi desmonetizado, já vai fazer uns 2 meses, tá? Então, quem puder aí e sentir no coração, eu vou deixar o meu Pix aqui, tá? Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal! Beleza, galera? Tudo certo? Eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos junto comigo, por favor. Por favor, Evangelho de Marcos, capítulo 3 e verso de número 1. Eu quero te dar alguns conceitos de Jesus Cristo para a sua igreja, tá? Eu quero te dar aqui, na verdade, o texto aqui da nossa mensagem hoje é lícito? O que é lícito fazer para que o Evangelho de Cristo seja pregado? Até onde eu posso ir como homem, como mulher de Deus? Né? O que eu preciso para alcançar o meu milagre? O que nós precisamos, irmão? Eu te pergunto. Né? O que nós precisamos para alcançar o nosso milagre? Eu quero falar para você hoje sobre o homem da mão mirrada, ou ressequida, se você preferir. Tá? Ou ressequida, ou mirrada, ou ressequida. Você escolhe qual você quiser. Então eu quero te contar a história do homem da mão mirrada, o que aconteceu, ou atrofiada. Obrigado, professora Sueli Xavier. Vamos lá, 3:1, Marcos 3:1, eu vou ler o texto, diz assim, ó. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada e estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse o homem, estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Amém? Às vezes, a mão mirrada na sua vida pode ser uma área que você está esperando uma resposta de Deus. Então assista essa live até o final, tenha fé, esperança. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Vamos voltar para o pastor. Tchau, pessoal. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhinhos aí, por favor, que eu vou orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, papai, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. O Senhor possa enviar do céu uma grande legião de anjos de fogo, colocando eles, Senhor, ao nosso redor para nos guardar e nos proteger em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, eu peço que o Senhor possa conduzir hoje essa mensagem, trazendo para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra de uma maneira simples, para que todos possamos compreendê-la e entendê-la em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, ele pregando na sinagoga, é um sábado, eles só se reuniam no sábado na sinagoga. E ele, ao pregar a sua palavra, ele vê que tem ali um homem com a mão atrofiada, mirrada, ressequida. E ele, percebendo a oportunidade de
ganhar algumas almas através daquele milagre, porque a Bíblia diz que o milagre foi instituído por Deus para que o seu nome fosse glorificado, é isso que a Bíblia diz. Então, Jesus, vendo aquela pessoa aleijada ali, eu vou usar essa palavra, se você não se importar, o aleijado ali no meio, Jesus vê ali a oportunidade de fazer um grande milagre e ganhar, quem sabe, algumas almas para o reino. Porém, a oposição dos judeus era muito forte em função de ser um dia de sábado. Porque no sábado não se podia trabalhar. Existia uma tradição judaica dizendo que só se podia tratar alguém doente no sábado se a doença que esta pessoa tivesse fosse lhe matar no sábado. Se desse para morrer no domingo, esperava e tratava só no domingo. Então, não podia, nem que fosse uma doença. Então, Jesus, eu sempre tenho dito aqui para você, e continuo enfatizando isso, Jesus ele foi um quebrador de paradigmas. Jesus ele foi alguém que veio para mudar as coisas, principalmente aquelas que não eram adequadas. Este milagre realizado por Cristo representa outro item do conflito entre Jesus e os fariseus quanto à observância dos sábados. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Principalmente aquelas que não eram corretas e lícitas, porque foram moldadas segundo o coração do homem. Então, Jesus faz uma pergunta no meio daqueles caras e ele diz assim: o que é lícito se fazer? E ele traz aqui uma reflexão, fiz algumas anotações, e eu queria que você acompanhasse comigo. A minha primeira anotação é a seguinte: o Senhor chama a atenção ao fato de que há pouquíssima diferença entre fazer o mal e deixar de fazer o bem. E você avaliando isso, você vai ver como muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas que nós deveríamos fazer por causa dos outros. Porque os outros não vão gostar, porque os outros não vão se sentir bem, porque o fulano vai se sentir humilhado, porque o fulano vai ficar chateado, porque o ciclano vai achar ruim. Não é assim que a gente faz? É verdade, pastor, eu sou assim também, desta forma. Então, Penso no que os outros vão pensar. Reflexão para nós nesse texto. Jesus traz essa reflexão para mim e para você. Então, fazer o mal nada mais é do que você deixar de fazer o bem. A Bíblia diz que se você pode fazer o bem para alguém e não faz, você peca. Você peca. Entendeu? Você peca, irmão. Teve situações comigo, vou te contar uma situação que aconteceu comigo. O Espírito Santo está trazendo aqui à minha mente. Muitos anos atrás, eu fui numa igreja e uma pessoa pediu oração para o pastor que estava pregando. Eu estava assistindo o culto. Fui assistir, uma mensagem legal e tal. E a gente foi assistir, fui com alguns amigos, fomos assistir o culto. É uma vigília, se não falha a minha memória. E o cara orou pela pessoa e a pessoa não foi curada. Não foi. Eu fiquei olhando e me deu uma dor no meu coração aquilo. Porque o cara falava bem, mas quando ele orava, as pessoas não eram curadas. E aí eu vi duas pessoas. Oi, Matias, seja bem-vindo, parceiro. Nessa situação. E a gente sempre pensa de maneira ética.
A gente pensa que é antiético você atravessar algo que alguém está fazendo. Não é? É antiético. Não é assim? E aí você fica olhando, porque não foi você que foi convidado para estar lá, foi o famoso convidado para estar lá. Você não é famoso. Você não tem honra na tua própria casa, no meio dos teus próprios amigos, né? Quem tem é o famoso, que veio de fora, que cobrou caro. O famoso tem honra. Mas o famoso, talvez, Deus não ouça. Alguns ele ouve, outros ele não ouve. Por quê? Sei lá. Eu não sei tu também, né? E eu fiquei pensando o que eu deveria fazer. Se eu deveria ficar quieto, sentado no meu lugar e deixando o cara embora doente, ou se eu deveria interferir e orar por aquela pessoa, e eu sabia que se eu orasse, Jesus ia curar aquele cara. E isso ia gerar um desconforto em quem tinha orado antes. Você entendeu o que eu estou falando? Não é uma questão de ser bom ou ruim, é uma questão de você se negar a fazer algo que Deus te levantou para que você fizesse. E você, ao invés de fazer o bem para aquela pessoa que está precisando, você simplesmente se omite, porque se você se omitir, você não arruma treta com ninguém. Entendeu? Você não arruma treta com ninguém. Você fica de boa. Vai embora, não é problema teu, não é você que está pregando, não é você que está doente, você fica de boa. Porém, a Bíblia diz que se eu me comportar dessa maneira ética, que como é que a gente fala? Fugiu agora. O politicamente correto te cobra isso, a ética, né? Nesse caso, é pecado. Entendeu? Então, o que é que eu fiz? Como eu estava orando por todo mundo, meio naquela bagunça e tal, eu fui para o fundo da igreja, estava bem cheia. Levantei de onde eu estava sentado, fui lá para trás, lá no fundão. Você sabe que na Assembleia de Deus o obreiro fica lá na frente, né? A gente fica sentadão lá. Eu levantei, saí, como se eu fosse no banheiro, fui lá para o fundo, fiquei lá. E quando a pessoa estava passando, assim, com as mãozinhas assim abaixadas, chorando, porque ela recebeu a oração e não foi curada. Ela passou por mim, eu peguei na mão dela, uma senhorinha. Ela me olhou, eu disse, posso orar por você? Lá no cantinho. Ela disse, pode, irmão, o irmão já orou por mim, mas eu sei que Jesus vai me curar. Tipo assim, eu recebi a oração, mas quem sabe depois funcione, né? Escuta isso aí, porque tem muita gente que precisa ouvir isso. Tem muita gente que precisa ouvir isso. E ela estava com dor. Eu sinceramente não lembro mais qual era a enfermidade que ela tinha. Faz muitos anos, é coisa de 20 anos atrás. Muito tempo atrás. Mas eu, quietinho, sem fazer barulho, pus a mão na cabeça dela, orei, e a mulher foi curada na hora. A dor saiu, o troço saiu, tal. A mulher já começou a dar uns glória. Aí o povo viu, porque a mulher começou a dar uns glória, né? E a mulher tá, pô, aleluia, glória, aleluia, porque tava com dor, não tá mais, né? E você me. Irmão, né? Tem coisa que. É aquele texto que a Bíblia diz que não se acende a candeia para se pôr debaixo do alqueire. A candeia é acesa para pôr sobre o velador. Então tem coisa que você não vai conseguir escapar. Mesmo que você queira fazer em oculto, a Bíblia diz que Deus vai trazer, vai revelar diante de todo mundo. Então aquela pessoa foi ali curada. Passou um culto de terça ou quarta-feira, não me lembro bem. Domingo estávamos nós todos na nossa igreja, na sede, todo mundo e tal. Eu sentei lá atrás, tinha umas pessoas que eu conhecia, fui lá para trás e tal. E veio um presbítero,
mais velho da minha igreja, que já está em Jesus, que era um querido, que eu gostava dele demais. E ele dizia assim, irmão Sandro, ele era paulista, né? Ele falava paulistês, né? Ele falou, irmão Sandro, eu precisava muito falar com o irmão. Falei, vamos conversar, irmão, vamos lá. Ele disse assim, eu estava no culto lá na terça-feira. E eu vi quando o irmão orou por aquela irmãzinha lá e Jesus curou ela. Eu vi. E eu falei, tá bom, irmão? E ele disse, e Deus fez algo no meu coração. Quando eu vi aquilo, mudou uma coisa no meu coração. Veja como Deus faz as coisas, como é importante você obedecer a Deus. Veja como é importante você obedecer a Deus. Entendeu? Veja como é importante. Eu disse, o que foi, irmão, que aconteceu? Ele disse assim, eu olho você na igreja e às vezes eu vejo você na reunião com a camisa do Atlético. Eu sempre fui rebeldinho assim, irmão. Não acho que é só aqui que eu sempre fui, né? Sempre fui. Aí às vezes eu vejo o irmão na rua, eu vejo o irmão de bermuda. O meu pastor não me cobrava isso, mas a igreja não gostava, né? Você sabe disso, né? E às vezes, quando tem janta aqui, tem festa e tal, eu vejo sempre o irmão com uma roda dos meninos mais novos aí no meio. O irmão tá contando piada, falando de futebol, e ele falando sério comigo, falando de futebol. E eu aprendi a minha vida inteira, porque eu já tenho 40 anos de ministério, ele era velhinho já, que Jesus não usa pessoas que têm tal comportamento. Olha o que eu ouvi, irmão. Eu sempre ouvi isso, a minha vida inteira. Que Jesus não usa pessoas que andam de bermuda, que andam com a camisa de futebol, que joga futebol, que conta piada, porque isso para eles é mundanismo. E eu escutando ele, porque ele era uma pessoa de quem eu gostava, a esposa dele, uma querida, uma senhora muito querida, de vez em quando eu ia na casa dele tomar café. A esposa dele era a segunda dirigente do círculo de oração da igreja que eu congregava. E muito querida, uma senhora bem de idade, gostava dela demais. E ele disse, e você, irmão Sandro? Você tudo dos contra. Tudo que eu aprendi, você foi diferente. Olha só o que ele falou. Deixa eu terminar aí, para você ver o que vai acontecer no final aí. Ele disse, tudo que eu aprendi que é errado, você faz. E aí eu vejo as pessoas doentes aqui na igreja. Porque você acha que as pessoas não prestam atenção em você, né? Nas coisas que acontecem, mas todo mundo presta atenção. Ele disse, e eu vejo que quando os irmãos vêm aqui no cantinho, que você só ora aqui atrás no cantinho pelas pessoas. Quando você ora, Jesus cura. E quando os presbíteros velhos aqui, os caras oram, Jesus não cura. Ele disse, então, você está quebrando os paradigmas da minha fé, irmão Sandro. Eu precisava te falar isso. Eu precisava te falar isso. Que você é uma pessoa que eu olho e eu vejo que tudo que eu aprendi está errado. Eu sempre fiquei na dúvida. Mas aí Jesus me trouxe para essa igreja aqui, a gente congregava numa igreja bem grande lá de Curitiba, bem grandona. E eu vejo você faz tudo que eu sempre ouvi, você vai no cinema. Pastor, pastor não, irmão, né? Ele dizia, irmão Sandro, eu aprendi que no cinema é pecado. Não pode. Das antigas, irmão. Ele falou, e aí você fica falando que você foi assistir o Rambo, que você foi assistir esses troços de dar tiro, de matar. Meu Deus, você chega aqui no domingo, eu vejo as pessoas, o irmão ora, não acontece nada, daí quando tá passando aqui, vem pedir para você, você ora, Jesus cura.
Jesus está fazendo isso ou para deixar eu louco, ou para fazer eu me converter, ou uma coisa ou outra. E eu sei que eu não sou louco. Então, as pessoas, elas estão prestando atenção no que você está fazendo. E vou dizer uma coisa para você aqui, com toda a sinceridade do meu coração, falo para você, você sabe que eu sou, às vezes até eu sou sincero demais, as pessoas se ofendem com as coisas que eu falo, porque eles acham que eu estou ofendendo, mas eu não estou, eu só estou sendo sincero, eu sou assim, desse jeito. Né? Brincalhão, conto piada, tudo para mim eu dou risada, né? Eu sou assim. Oi, pessoal, vou fazer uma perguntinha aqui e a gente já volta com o pastor Sandro Rocha, tá bom? Em qual ano Tibério César imperou? Alternativa A, no ano 16. Alternativa B, no ano 15. Ou na alternativa C, no ano 18. Vou dar 10 segundinhos aí para vocês pensarem, tá bom? E a resposta é alternativa B, ano 15, referência da Bíblia, Marcos 3, versículo 1, tá bom? Vamos voltar aí com o pastor Sandro Rocha. Né? Eu sou assim. Jesus me criou assim. E coisa simples. Eu não estou falando de orar para um aleijado andar, eu não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa que está com uma bursite, que está com uma tendinite, uma pessoa que está com uma dor de cabeça. É uma coisa simples de você orar e Jesus curar. Eu não estou falando de um milagrão, estou falando de um milagre. Mas nem isso estas pessoas têm acesso por causa do legalismo. Porque eles têm regras e eles exigem que Jesus Cristo ande dentro das suas regras. Olha, no sábado não pode curar. Só se no domingo pode, segunda pode, terça pode, quarta pode, quinta pode, sexta pode, sábado não. Então, a gente chama isso de legalismo. São as pessoas, glória a Deus, irmão Emerson, as pessoas não alcançam, irmão, não alcançam a fé necessária que nós precisamos para nós vermos Jesus fazer uns milagres, às vezes usando nós mesmos, por causa do legalismo, porque nós impomos regras para o Espírito Santo, dizendo, o Espírito Santo só não vai te usar porque esse mês você não deu o teu dízimo. O Espírito Santo não vai te usar esse mês porque você está menstruada. Jesus, o Espírito Santo não vai usar você esse mês porque você bateu a cabeça, está com o olho. Irmão, esse tipo de coisa não existe na Bíblia. Não existe isso. O Espírito Santo vai usar você se você estiver vivendo uma vida santa, reta, justa, se esforçando para fazer o melhor que você puder. Entendeu? Tem uma irmã que está fazendo uma pergunta dizendo assim, pastor, falando em pode ou não pode, pode comer carne na sexta-feira santa? Sim! Se você não quiser comer essa costela, irmã, você manda para mim aí que a gente faz na sexta-feira que come, tá? Não tem problema. Manda Coca-Cola também, 0, né? Que a gente gela aí, come a costela com Coca-Cola, tá? O não comer carne na sexta-feira santa e na semana na Semana Santa é uma tradição católica, não é bíblica, tá? É uma tradição católica, irmã Flor, tá bom? Desculpa a brincadeira aí, mas o pastor gosta de brincar, tá bom? Então, pode sim, tá? Comer carne na sexta-feira santa. Tá legal? Aliás, a Páscoa é comemorada pelo judeu comendo cabrito, carneiro. Claro que pode, irmã Eunice, não tem problema. Entendeu?
Então, a Páscoa é comemorada com churrasco, certo? Se sacrificava o cordeiro, né? Com o sangue dava-se ele na expiação, ok? E a carne se assava e comia com os vizinhos. Então, agora a gente não pode convidar os vizinhos por causa da pandemia, né? Entendeu? Mas a tradição o pastor Israel está falando que churrasco e ainda gordo, não era um churrasco magro, ok? Churrasco e gordo, não era magro. Então, isso é uma tradição. Pastor, mas é pecado eu não comer? Não. Se você quiser respeitar, você veio de uma tradição católica e você quer respeitar, comer peixe, se eu fazer isso eu peco? Não. Não. Claro que não. Você come o que você quiser. Tá? Come o que você quiser. Se você quiser comer só sucrilhos, come sucrilhos. E Deus não vai se importar com isso. Tá? Não vai se importar. Você come o que você quiser. Tá legal? Então, são tradições religiosas que são trazidas há muito tempo e que em algumas pessoas está impregnado isso no teu coração, no seu coração. Por isso que as pessoas têm a tradição de comer o bacalhau, por exemplo, na Sexta-feira Santa, né? O português, porque o português sempre foi muito católico. Então, ele trouxe essa tradição para o Brasil de comer o bacalhau, que agora está difícil de comer porque está 160, 170 reais o quilo do bacalhau, né? Aliás, a pastora Ana está mandando um beijo para todo mundo. Quando eu falei de bacalhau, ela já se movimentou aí, né? Entendeu? Daí que veio a tradição. Tá? Então não brigue com quem não come e quem come, não, né? Quem não come, não brigue com quem come, não brigue com quem não come, porque você comer ou deixar de comer não vai fazer a menor diferença. Tá legal? Tá certo? Eu, particularmente, não gosto de bacalhau. Eu como porque a pastora gosta e ela é a única que gosta, a Manuela não gosta, o Heiser não gosta, e daí eu compro um pedacinho sempre para ela fazer, e daí eu tenho que comer junto, porque senão não rola. Aí eu não curto muito, entendeu? Não curto muito. Então, bacalhau não é muito a minha praia, entendeu? Mas a gente come carne sem problema, não tem problema nenhum. Tá bom? Só abrir um parênteses aqui para contar isso para você. Eu acho que é importante, né? Importante. Tá legal? Então, se você quiser, né? É uma tradição, isso não é Bíblia, né? Então, não é pecado, irmã, você cultuar uma tradição. A irmã Jaque está falando assim. Pecado é continuar numa tradição que não existe. Mas se a tradição não vai contra a palavra de Deus, não é pecado. Pecado é transgredir a palavra de Deus. Isso é pecado. Tá? Comer peixe não é pecado e comer carne também não é pecado. Beleza. Então, a gente olha para a tradição, tá? Então, eu já falei para vocês que, segundo os mestres judaicos, os doentes deviam ser atendidos apenas nos casos em que a vida corria perigo, né? E a gente vê aqui uma outra coisa que eu quero abordar, um outro tema que eu quero abordar com você aqui agora, tá? Eu quero abordar um outro tema com você aqui, o seguinte. Quando Jesus chama o cara para ser curado, Jesus exige dele um determinado comportamento. Eu quero falar uma coisa para você aqui. Agora nós não vamos falar mais de peixe, tá? Agora não vamos falar mais de peixe. Agora nós vamos falar da Bíblia. Tá bom? Volta para a Bíblia aí. Vamos voltar. Depois, quando a gente comenta comida de volta. Agora não. Agora nós vamos comer o pão que não perece, tá? Quando Jesus quer curar o cara, ele exige desta pessoa que vai ser curada uma atitude. Quero que você preste atenção no que eu vou te falar agora, tá? Presta atenção agora na palavra, tá bom? O pastor quer falar uma coisa para você agora. Primeira coisa que Jesus fala para o cara que tinha a mão mirrada, ele disse: levanta-te e vem para o meio. No meio de todo mundo. Então, você que não gosta de aparecer, dificilmente vai ser alcançado pelo milagre. Muito difícil. Porque o milagre, Jesus faz o milagre para que o seu nome seja glorificado. Tudo que o pastor explica aqui para você, esses comentários são bíblicos. Está escrito na Bíblia. Tá? Pastor, não está escrito isso.
O pai não paga pelo pecado do filho, o filho não paga pelo pecado do pai. Ele nasce para que o poder de Deus se manifeste na sua vida e o nome do meu Pai seja glorificado. Então, o pecado vem para que o nome do Senhor seja glorificado, mas o nome do Senhor não vai ser glorificado se você ficar escondido. E você não testemunhar. Ele precisa ser testemunhado. Ele precisa ser visto. Por isso, Jesus chama o cara e diz para ele: vem para o meio. Então, quando você vai orar por alguém, você não pode ser tímido. Você não pode ser tímido. Certo? Você não pode ter timidez quando você quiser ver o milagre de Deus, principalmente se você quiser que o milagre venha através das suas mãos. Ok? Então você tem que ter coragem, porque não é fácil. Não é fácil. Aqui na nossa igreja física, quando a igreja física abrir e você vier na nossa igreja física, quando o pastor, o vosso pastor, Deus me mostra a pessoa. Quando eu estou pregando, Deus me mostra a pessoa. Eu mando a pessoa levantar no meio da igreja, faça a mesma coisa. Levantar no meio da igreja. Sair no corredor e muitas vezes até vir na frente. Eu não tenho medo de que Jesus não cure a pessoa. Eu não tenho esse medo. E eu vou passar vergonha. Não tenho. Tá? Quando Deus me aponta a pessoa e o Espírito Santo me aponta a pessoa, eu já mando a pessoa levantar. Se Deus me revelar a vida da pessoa, eu falo: ó, irmão, Deus aqui está me revelando, você tem autorização do pastor. Se eu estiver falando qualquer mentira, você pode derrubar o profeta, fala que é mentira. E Deus então me revela a vida da pessoa. No profundo, é uma unção que Jesus me deu e ele me mostra no profundo. Eu vou no profundo da alma da pessoa e falo o que Deus me fala, eu falo. E aí então eu digo: e Deus está falando para mim que você tem este problema. É verdade ou é mentira? Eu faço assim no meio da igreja, de todo mundo. Se é mentira, põe o microfone, vou lá. Se é mentira, pode falar. É mentira que eu tô falando? Eu sou assim. Eu não me escondo, irmão. Entendeu? Então, como eu estou te ensinando e tem muita gente que está aqui aprendendo como você deve se comportar, se portar, como você deve fazer para que Deus possa usar a sua vida. Então, eu estou te dando exemplos para que você siga, para que você aprenda. Certo, irmão? Tá aqui a missionária Carla no Facebook, tá dizendo assim, ó, verdade, desse jeito mesmo. Que a minha ovelha aqui sabe que o pastor faz isso. Certo? Por que que isso tem que acontecer? Para o nome do Senhor ser glorificado. Então a pessoa vem ali com um problema de coluna, por exemplo, de hérnia de disco, que a pessoa não pode se abaixar. Eu oro pela pessoa, saio de perto e falo assim, agora faz o que você não podia fazer em nome de Jesus. Pode fazer agora. O que é que você não podia fazer? Ah, eu não podia me abaixar. Então, em nome de Jesus, se abaixa. E a pessoa levanta, abaixa, levanta, abaixa. Desce. E a glória de Deus desce e o poder de Deus acontece. E o nome do Senhor é glorificado. É assim que você tem que fazer. Entendeu? É assim. Não adianta você ir lá no cantinho e dizer, em nome de Jesus, seja curado. Daí a pessoa não é curada. Entendeu? Então você não pode se esconder. Principalmente se você é o protagonista do negócio, você que está pregando, você que está na igreja. Deus está usando você, você tem a liberdade de fazer isso. Né? Diferente da primeira situação que eu te contei, para não envergonhar ninguém, eu fui no cantinho, mas daí é outra conversa. Então Deus chama o cara, fala, sai do canto e vem para o meio. Quando o cara vem para o meio, irmão, eu quero te contar aqui um segredo. Você já faz um sentimento brotar no coração dele. Você já instiga a fé da pessoa. Entendeu?
Você já instiga a fé da pessoa quando você chama ela. Aponta, fala, você, irmã, Deus te revelou. Agora, quando Deus não te revelou, daí você vai passar vergonha. Agora, se foi Deus que revelou para você, você chama a pessoa. A pessoa sai do seu banco, vem no meio. Você sabe o que ela tem, porque Deus na revelação já te contou o que a pessoa tem. Você fala, ó, Deus está me mostrando que você tem um problema aqui. Acontece muito comigo. Deus me deu uma unção, vou contar para você, que quando eu olho para a pessoa, eu vejo ela transparente. E o problema de saúde que ela tem, eu vejo só aquilo vermelho pulsando, se é no coração, se é a veia que está fechada, entupida, se é na cabeça, se é na... Eu vejo só aquilo, como se ela fosse transparente. Como se ela tivesse num raio-x para mim, eu vejo as veias, eu vejo tudo, Deus me mostra assim. E eu vejo aquela região do corpo da pessoa que está doente pulsando, então eu sei o que é, assim que Deus me mostra. E eu vou com o meu dedinho em cima... Quando é numa parte que eu posso pegar, claro, né? Óbvio. Né? E eu falo assim, ó, Deus está me mostrando que você está com problema aqui, ó. Coloca o dedo em cima. Coloca o dedo em cima. E já falo, ó, Deus está falando para mim que você, por exemplo, uma veia entupida no coração. Então a pessoa está a ponto de ter um infarto. Alguns pode ser agudo do miocárdio, outros não. Então quando a pessoa tem uma veia entupida, o que ela tem? Ela tem cansaço. Você precisa estudar, eu já falei isso para você, o dom de cura você precisa estudar para você aprender. Ela não consegue uma escada, ela fica cansada demais, ela tem uma dor que queima, que arde, porque o sangue quer passar e não consegue porque a veia está entupida. E eu vou falando para a pessoa, você tem isso, você sente isso, e com o microfone eu ponho na boca dela, verdade ou mentira? Ela fala, verdade. Tem verdade ou mentira? Verdade. Você sente isso aqui? Sim. Então, o teu problema é que você está com esta veia entupida do teu coração e você veio aqui para Deus te dar um livramento de morte, porque se sair dar em você, tu vai morrer. Estoura a veia. Morreu. É o infarto agudo do miocárdio. Entendeu? Então, eu oro e peço para Deus enviar um anjo do céu e o anjo desce. E isso é pela tua fé. Se você não tem fé, você não vai ver, mas se você tem, você vê. E a Bíblia fala isso. Né? Jesus disse, se tu creres, verás o céu aberto e os anjos do Senhor subindo e descendo, servindo ao Filho de Deus. O anjo desce. E o anjo toca na pessoa. Eu vejo ele tocando. Quando ele toca, eu sei que ele curou. E quando ele toca, a pessoa esquenta. Por isso que quando eu oro para você daqui, você esquenta aí, é que o anjo desceu e tocou em você. Entendeu? O anjo desce, ele toca em você aí na tua casa e você sente aquele calor. Não é assim? Muitos de vocês aí que foram curados já aqui, tem muita gente que está aqui que já foi curado aqui na nossa igreja, né? Sabe o que o pastor está falando. Você sente aquele calor, é a presença do ente santo de Deus, que é o anjo. Ou o Espírito Santo, se você preferir, você pode chamar ele como você quiser. Às vezes a pessoa cai, às vezes a pessoa não cai. Não tem uma regra. Cai de frente, cai de costa, por isso sempre quando você vai orar tem que ter um obreiro junto, né? Uma obreira, quando é uma mulher. E da obreira, na nossa igreja, já todo mundo é ensinado. Então, quando é uma mulher, levanta, né? A irmã Janete está falando que sentiu esse calor no domingo quando o pastor orou, né? Então, já vem atrás e se ela bambear, a irmã já segura para ela não cair. A gente evita que a pessoa caia na nossa igreja, né? Entendeu? A gente evita. E quando a pessoa volta, que ela paga normalmente, né? O anjo anestesia ela para tocar. Isso é comum. Entendeu? Ela volta já curada. E o nome do Senhor é glorificado. Amém? Então, por isso você precisa chamar a pessoa, porque Deus não faz nada escondido, irmão. O povo de Deus não pode ter vergonha de falar de Jesus. Você não pode ter vergonha de orar, de manifestar o poder de Deus. Teodoro tá dando uns gritinhos, acordou aí. Entendeu? Então Jesus chama o cara para fora.
É a primeira coisa que Jesus faz, ele expõe o cara. Segunda coisa que Jesus fala, ele diz assim, estende a tua mão. Porque o cara com a mão mirrada, ele está com a mão escondidinha, porque ele tem vergonha. Entendeu? Ele tem vergonha. Né? Então Jesus fala, estende a tua mão. Ele estende a mão. Quando ele estende a mão, o milagre acontece. Então, quando o milagre vai acontecer na tua vida? Quando você gerar uma ação de fé, obedecendo a Deus. Então, Jesus dá uma ordem e diz, estende a mão. Quando ele estende a mão dele já sai perfeita. Porque o milagre já aconteceu. Ele só precisa ser manifestado. Entendeu? Quando Jesus chamou o cara para frente, o milagre já desceu. Eu queria que você entendesse isso. Queria que você entendesse. Quando você chama o cara, quando Jesus chamou o cara, ele levantou do seu lugar e veio para o meio, ele já veio com o milagre, já veio sobre ele. Quando Jesus diz, estende a mão, o milagre só se manifesta. Mas o milagre já tinha acontecido ali atrás. Entendeu? Então a Bíblia diz que nós, pela nossa fé, trazemos à existência aquilo que não existe. Entendeu? Nós trazemos à existência aquilo que não existe, pela nossa fé. Então, se o Espírito Santo te apontou a pessoa, você está vendo a pessoa com aquele problema, você chamou a pessoa veio cheia de fé, nunca vai dar errado, porque a fé dela mais a tua vai gerar um milagre. A Bíblia diz que quando dois concordam na terra, há acordo lá no céu. Entendeu? Então você não precisa ter medo. Quando você está com Jesus, você não precisa ter medo. Você não vai passar vergonha. Jesus não vai envergonhar você. Pelo contrário, o diabo vai ser envergonhado. Tá entendendo? Então não tenha medo de orar para as pessoas. Porque você não vai falar, irmão, eu vou orar e Deus vai fazer milagre. Não. Você vai dizer, irmão, Deus tem hoje um milagre para você. O Espírito Santo de Deus está aqui para fazer hoje um milagre na sua vida. Se você crê. Entendeu? Então Jesus, primeiro, chama o cara para fora. Segundo, manda o cara ter uma ação de fé. E terceiro, independente de quem está ao redor, Jesus não se preocupa se o pastor está do lado, se o bispo está do lado, se o papa está do lado, se o teu marido está do lado, se a tua mulher não interessa. Quando Deus te levantar, rompendo em fé, você vai ver o milagre acontecer. Amém? Você crê nisso? Vamos orar? Vamos lá? Fecha os teus olhos aí que eu vou orar por você. Nós vamos criar uma multidão de obreiros e obreiras aí nesse canal. Uma multidão de homens e mulheres de Deus que vão orar e ver o milagre de Deus acontecer. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Eu não quero essa unção só para mim. Eu quero essa unção na sua vida. Eu quero ouvir você contando para mim que você orou e viu pessoas sendo curadas. Eu quero ouvir você testemunhando das maravilhas de Deus aí na sua vida, na sua cidade, na sua nação, no seu ministério, na sua igreja. É isso que eu quero. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu quero te ensinar. Quero te mostrar a verdade do Evangelho. Para que você seja usado por Deus. Para que você seja cheio do Espírito Santo. Para que você seja santificado. Para que as tuas mãos, irmãos, quando você levantar elas para o céu, as tuas mãos limpas e santas, o anjo de Deus desça e o milagre então aconteça. Amém? Feche os seus olhos que eu vou orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar o meu povo diante do Senhor. E quero, meu Deus, abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Eu peço, Deus, que o Senhor levante no meio dessa congregação bispos, bispas, pastores, pastoras, missionários, missionárias, diáconos, diaconisas, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, para que sejam usados com poder e graça, Senhor, na tua terra, na tua igreja, no meio do teu povo.
O Senhor venha dar fé para eles, Senhor, autoridade, mas também conhecimento da tua palavra, para que eles cresçam na graça e no conhecimento. Amém, Senhor. Levanta, Senhor, aqueles que creem. Levanta, meu Deus, aqueles que acreditam, para que eles sejam multiplicadores do teu poder na terra nesse último tempo, em nome de Jesus. Eu quero, meu Deus, abençoá-los em nome de Jesus Cristo. E eu peço que a tua bênção esteja no meio desse povo, em nome de Jesus. O Senhor possa derramar do teu espírito, do teu amor, do teu poder sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu peço, Deus, Amém, que o Senhor possa abençoar a Obrigada, água pastor, por que mais os uma teus live filhos estão colocando maravilhosa e diante de ti, abençoada. para quando beberem dela, sejam alcançados pelo teu